Legal. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia quem está nos ouvindo, nossos parceiros, nossos amigos. Nós estamos dando aí também as outras mídias sociais, nós estamos fazendo a divulgação. Quero agradecer também a nossa parceria com a PPCM, nossa agência Master de Publicidade e Marketing. Eles fazem um trabalho juntamente com a rede há muitos anos. Quero agradecer também os nossos parceiros da rede imobiliária São José, né, os nossos parceirões, mais do que amigos, são verdadeiros gentlemen de negócios e parcerias de longa data. Nós estamos na estrada aí desde 2004, oficialmente lançada no mercado imobiliário, em 2005, e nós fazemos frente à utilização de várias ferramentas, um conjunto harmônico que deu certo e continua na estrada, e nós estamos nos preparando para os próximos dias. Semana passada, a gente conversou com o nosso amigo Fabrício, ele fez um treinamento em forma de capacitação e a gente obteve aí vários conhecimentos com ele na esfera dos nossos próximos dias. Foi muito bacana, muito proveitoso. E agora, hoje, a gente está com dois grandes amigos e dois grandes parceiros fazendo a demonstração aí de uma estrada que nós vamos ter pela frente, que é o novo desafio de nos formatarmos como profissionais cada vez mais antenados dentro de um mundo em que nós nos renovamos a cada instante, ou seja, nos reinventar a cada instante vai fazer uma grande diferença. Nós estamos com o Luiz Fernando Silva. O Luiz é sócio proprietário da Certe Crédito, a Certe Crédito. Ele é formado em Direito, 22 anos de experiência em crédito imobiliário, sendo desses 15 ou 16 anos em instituição bancária. Ele tem sido um parceiro dentro da rede, e juntamente com outras imobiliárias e corretores de imóveis, especialista em crédito e obtenção de financiamentos junto às instituições bancárias disponíveis do nosso país. Hoje, o conjunto de bancos é bem menor do que nós tínhamos há anos atrás. Então, essa pluralidade menor, ela tem um atrativo também com relação às taxas de juros, e é isso que ele vai falar um pouco para a gente. E queria que a Fabiana está no ar? Dá uma prosa aí para a gente, dá um oi para os nossos parceiros da rede. Bom dia a todos. Nós começamos aí todos aí como a rede, né, reinventando com as lives e querendo trazer informação do mercado imobiliário, uma informação dinâmica, atualizada, porque nos dias de hoje, toda semana, tudo vai mudando. Então, eu queria agradecer os palestrantes de hoje, Luiz e o Galvão, e eu acho que a rede imobiliária ela está sempre na frente aí para atualizar, como diz o Marcos, a gente está se reinventando a cada instante. Então, vamos à nossa conversa, nosso bate-papo de hoje. Obrigada. Obrigado, Fabiana. Nosso bate-bola com o mercado é a rede imobiliária. Galvão, nosso muito obrigado também pela sua disposição, pela sua disponibilidade em aceitar o convite de estar com a gente nesse bate-bola. Também um grande parceiro, um grande mega amigo que está conosco há muitos anos nessa estrada imobiliária. Depois a gente fala um pouquinho das nossas viagens, né, Galvão? As nossas inúmeras viagens aí pelo mundo, né? E que nos propiciou grandes cenários de caminhos aí bem legais e que a gente trouxe para o mercado. Legal. Luizão, a palavra é com você, Luizão. Fala aí para nós o que você tem de bom, taxa zero, mercado aí que realmente a gente está bem ansioso, né, para a gente ouvir de você, das instituições financeiras, dos bancos, que realmente a gente vai conseguir a obtenção de crédito e financiamento imobiliário com muita facilidade. A palavra é sua, querido.
Bom, obrigado a todos aí, né? Obrigado pelo convite, né? Aí na pessoa do Marco, através da rede, Fabiana, Luiz, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão aí de crédito imobiliário e sobre o mercado, né? Então, eu acho que uma palavra que eu tenho que destacar para começar a falar sobre o financiamento imobiliário é confiança. Então, a gente precisa de confiança dentro do mercado, porque os bancos, quando eles fazem o crédito imobiliário, financiamento é uma coisa de longo prazo, de média 30, 35 anos, né? Então, se tiver confiança, o negócio vai mais longe. No entanto, até com uma observação, a média que a gente quita esse crédito imobiliário não é de 30, 35 anos, é de 7 a 8 anos. Por quê? Você pega um imóvel, vende, e aí a outra pessoa que está comprando vai quitar esse financiamento. Isso aí a gente chama de interveniente quitante, né? Então, dá essa média aí de 7, 8 anos para fazer isso. Para falar um pouco do presente e do futuro, vou voltar para a perspectiva de 2019. Em 2019, teve um crescimento referente a 2018 para financiamento de imóveis, numa média de 37%. Para esse ano, a expectativa de crescimento de financiamento é de 32%, 33%. Tá? No primeiro trimestre, isso se consolidou. Tá? Nós chegou a fazer essa parte no primeiro trimestre. No entanto, como é sabido aí, a questão veio a pandemia e isso foi revisto pela BCIP. Né? Então, podemos chegar a um decréscimo de menos 7. Né? Isso pode até ser um pouquinho maior, 10, menos 10, menos 15. Contrapartida, temos uma notícia boa. A pessoa pergunta, Luiz, e aí, vai faltar dinheiro para financiar? Não vai. Muito pelo contrário. Com relação ao FUND, vamos dizer assim, ao recurso de poupança, nesse começo de ano, nesse quadrimestre, vamos dizer assim, a gente tem 25 bi a mais de poupança, na média histórica aí do que foi feito. Então, isso traz um conforto aí de que não vai faltar dinheiro, vai ficar bem tranquilo. Então, o FUND aí está garantido, tá? Né? Dentro dessa captação líquida. Uma outra coisa aí que a gente pode trazer é o que os bancos têm feito para trazer mais pessoas para fazer o crédito imobiliário. Porque o crédito imobiliário é o final da linha ali, né? É a ponte aí entre comprador e vendedor. Então, uma coisa que acaba acontecendo aí referente ao mercado, trouxe mais pessoas, e como que ele trouxe mais pessoas? Foi vários acontecimentos. A Selic caiu, chegou aí a esse índice histórico para nós aí de 3%. Né? Com relação a isso, a taxa de juros também aumentou. Há 2, 3 anos atrás, a gente tinha uma taxa de 11, né? Hoje está com uma taxa média de 7, 7,3. O que isso impacta no nosso dia a dia? Que a pessoa que, por exemplo, tinha que financiar sei lá, uns 200 mil reais, há 2, 3 anos atrás, ela tinha que ter uma renda de 7,5, hoje uma renda de 6. Então, foi inserido mais pessoas para poder fazer o crédito imobiliário. Né? Na outra ponta também, da alta renda, o que acaba acontecendo? A pessoa fala assim, olha, eu não vou usar meu recurso que eu tenho agora total, eu vou deixar um dinheirinho guardado aí de médio a longo prazo e vou fazer o financiamento porque a taxa está boa, o juros está bom. E aí ele consegue também comprar um imóvel maior, um imóvel mais caro, vamos dizer assim, né? Através aí do financiamento. Outra coisa que os bancos fizeram aí nesse momento aí da pandemia para poder ajudar é uma carência de parcelas, né? No começo do financiamento, né? Alguns bancos que já tinham crédito aprovado deram 6 meses, vamos dizer assim, de isenção. Outros bancos deram 2, 3 meses. Então, uma média de 2 a 6 meses aí de carência para você pagar a primeira parcela. Isso também ajuda a sair o financiamento e ajuda a fazer a compra do imóvel. Então, é uma coisa que... A única dica que eu dou é que antes de você fechar a instituição que você vai fazer, certifique-se de como que está esse procedimento, porque ele muda e muda muito rápido de banco para banco. Então, às vezes, a gente está conversando aqui, daqui a 10 dias é diferente. Né? Então, sempre a gente tem que estar se atualizando referente a isso. Tá?
E o que a gente espera aí para o mercado daqui para frente, né, referente ao crédito imobiliário, sendo aí bem sucinto? Uma coisa que eu pergunto, sempre me pergunto, a taxa vai diminuir? Provavelmente não. Se diminuir, vai ser pouca coisa. Embora a Selic ela continue caindo, chegue aí a talvez aí a 2,5, vamos dizer assim, volto a dizer, como o prazo é longo, a gente não consegue diminuir essa taxa aí nesse mesmo patamar. Talvez aconteça sim, né, de uma média menor aí, 7, 6, 8, no máximo aí segundo a BCIP, tá? Não acreditamos que seja muito superior. Outra coisa também que vai acabar movimentando e fazendo com que a gente compre mais é o fato mesmo aí que a mudança referente à moradia, né? Com esse isolamento, muitas pessoas estão revendo a forma de morar. Então, quem estava em 2 dormitórios quer ir para 3, quer ir para uma cobertura, quer ir para casa, quem estava numa casa quer ir para outra casa, quer mudar de bairro. Porque com essas mudanças que tiveram, esse mix aí de profissões, né, algumas que já faziam em home office, outras que não pensavam em fazer, vão começar a fazer. Né? Então, às vezes, ele fala, poxa, o fundamental para mim não é que, às vezes, cair na falácia, vamos dizer assim, de morar perto do escritório. Às vezes, o bom para mim é ter um escritório em casa. Então, existe também uma mudança de comportamento contínuo aí. Outro sinalizador também que veio, que nós temos, os principais portais, tipo Zap, Viva Real, eles estão hoje tendo as visualizações semelhantes a antes da pandemia. Por quê? As pessoas estão revendo, como eu disse, o jeito de morar e vão querer mudar e vão buscar o financiamento para isso, né, para que eles consigam acelerar essa questão. Né? E aí a gente também conversando, a gente viu a questão aí, né, e a gente sempre está motivado, mas com essa motivação eu vou deixar aí um pouco para o final das pessoas e dos funcionários, o formato que a gente está encarando isso. Eu acho que sendo bem breve aí, né, eu sei que tem bastante perguntas específicas, se der tempo a gente abre e fala, se der tempo também um pouquinho sobre portabilidade, um pouquinho sobre Home Equity, né, que portabilidade não são todos os bancos que estão fazendo, e o Home Equity é um financiamento que existe do próprio imóvel. Às vezes ele quer comprar mas não consegue levantar esse recurso. É um juros um pouco maior, mas é uma situação que acaba alavancando as vendas aí também. Por hora, eu acho que é isso. Aí depois, com o passar da nossa live aí, eu vou acrescentando mais coisas. Obrigado pelo enquanto. Muito bom, Luiz. A gente está recebendo através das mensagens algumas perguntas, a gente está fazendo uma coletânea aqui. Você pode enviar através do nosso chat no próprio YouTube, o pessoal aí está nos ajudando. Você também pode enviar no nosso próprio canal, na nossa ferramenta aqui do Zoom, e a gente pode, também através das mensagens, quem tem os nossos celulares, através também da Fabiana, do Luiz Carrara, do Alexandre, do Rafael, que pode também canalizar essas perguntas. Não esqueçam de, quem quiser acompanhar também pelo canal do YouTube, pode ficar à vontade, Rede São José Oficial, ok? Luiz, queria que você falasse um pouquinho, antes da gente enumerar algumas coisas aqui, sobre essa questão da portabilidade, porque eu já vi aqui que tem 2 perguntas diretamente interessadas nesse assunto. É um assunto que começou em 2017, se oficializou, se não me engano, em 2018, e que daí pegou o bonde aí praticamente o ano passado. Você pode falar um pouquinho para nós sobre esse processo aí? Como é que ele está? Se ele está burocrático? Como é que é isso? Bom, vamos lá, né? Diminuir parcela é sempre bom, né? Como dizia um professor antigo meu, despesa é igual a unha, sempre tem que estar cortando. Então, se uma pessoa fez aí um financiamento com uma taxa de 10, 11, né, e hoje a taxa é de 7,3, ela, de fato, ela tem que buscar essa melhoria. Né? Então, ela pode tentar na instituição dela uma taxa menor ou fazer a portabilidade. Né? Não são todas as instituições que fazem. Né?
O processo está rápido, tá? Porque o imóvel já está no nome da pessoa. Então, quando a gente faz aí em termos aí de 15 a 20 dias, geralmente, a gente consegue concluir esse processo. Tá? Tem a parte do cartório também, que depois vai ter que pagar um pouquinho lá. Tem bancos que isentam toda a documentação, então ele não paga nada para poder fazer. Só que daí tem uma taxinha um pouquinho, às vezes, maior. Tem banco que está cobrando a avaliação do imóvel, né? Enfim, não é um processo caro. Tem clientes no escritório que diminuíram em parcela R$ 1.000, R$ 1.200, né? É lógico, é proporcional ao valor que ele fez, mas é um processo que deve ser feito porque traz uma economia para a pessoa. Igual, para finalizar, igual eu falei para um cliente, poxa, de certa forma, nós vamos pagar a sua condomínio para o resto da vida, porque ele vai economizar 390 ou 400 reais. É o condomínio que ele está tirando das costas dele. Numa casa que ele já mora, num processo que ele já tem e um valor que ele já paga. Então, sim, a gente vê com bons olhos aí a portabilidade. Luiz, você tem algum caminho aí que não seja o caminho das pedras? Aliás, você tem um caminho das pedras, melhor, né? Conotação correta. Você tem um caminho das pedras que hoje você possa canalizar para banco X, Y, que você recomendaria? Ou isso ainda é diretamente ligado ao perfil do cliente? Né? Essa questão do perfil veio direto agora de uma pergunta, acho que de algum companheiro do Galvão, lá de Jundiaí, que está assistindo. E ele pergunta porque ele está preocupado se a análise documental ainda é a mesma para todos ou se algum banco XYW tem alguma frouxidão, vamos falar assim, acho que mais amável nesse perfil. Sim. Quando você faz esse processo, você vai ter que aprovar o crédito novamente, porque ele vai para uma outra instituição. A regra é igual, mas o olhar das instituições, ela muda. Tá? Então, isso também tem um contraponto do perfil de crédito de cada cidadão. Mas instituição A, ela é um pouco mais maleável nesse ponto que a instituição B, embora a regra seja igual para todos. É muito o apetite de você trazer o cliente para você, né? Então, tem banco que tem um apetite maior de trazer, então ele fica sendo mais maleável. Às vezes, a gente consegue isenção de vistoria, por exemplo, né? Ou, às vezes, isenção de tudo que ele vai pagar para o banco, que é uma média de 3.200, 3.300. São todos os casos? Não, mas depende também do perfil do cliente. Então, de cada 10 que pedem a portabilidade, mais ou menos, 9 conseguem. Tá? Um não consegue porque o crédito dele acaba não sendo aprovado. Estimativa ótima, 10? Há uma recusa de apenas 10%, é isso? 10% e não porque ele não quer, é porque o crédito dele não foi aprovado. E por que não foi aprovado? Porque você tem que cuidar do seu CPF. Né? A instituição está lá, ela está, como eu disse, ela está com dinheiro, ela quer fazer, mas ela vai trazer para ela o cliente que está com as coisas em dia, vamos dizer assim. Aí eu recomendo que ele vá até a instituição e tente diminuir a taxa dele, que é o caminho que vai se seguir, porque a portabilidade vai acabar não acontecendo. Luiz, nós estamos recebendo uma outra pergunta também aqui, que agrega um pouco do que a gente conversou ontem sobre a questão da taxa Selic. Como é que você enxerga isso no nosso mercado, que é um mercado que ainda tem muito a aprender com países desenvolvidos, né? Onde a confrontação é notória com relação ao expediente lá fora, a facilidade, inclusive, dessa obtenção de crédito lá é assim imensurável. Depois até o Galvão sabe como é que a gente tramitou isso durante algum tempo e ainda faz isso lá fora com facilidade. E quando a gente vê aqui, a gente ainda vê um caminho da burocratização, né? Mas como é que você vê essa taxa Selic hoje, que Paulo Guedes luta com unhas e dentes para poder melhorar o nosso mercado, nossa economia?
e os agentes financeiros, eles ainda, as instituições, né? Não vamos falar dos agentes, mas as instituições financeiras, elas ainda praticam hábitos antigos, né? E essa taxa de juros, ela ainda é muito alta, né? O que você consegue visualizar para os nossos próximos dias nesse cenário? Então, até o final do ano a Selic deve diminuir, né? Isso é a tendência, é o que todo mundo acredita que vai acontecer. O problema é repassar para a taxa do crédito imobiliário. Por quê? É uma coisa de longo prazo. Então, historicamente, a gente está no menor patamar. Então, a gente não tem aí, quando a gente olha para o retrovisor, a gente não consegue, a gente não tem uma estimativa do comportamento de médio prazo, por exemplo, né? Quanto mais de longo prazo. Então, o custo do dinheiro acaba sendo alto ainda mesmo com a Selic menor, né? Então, na minha opinião, eu acho, pelo que a gente vê aí, que a gente conversa com outros colegas da área, não deve ser repassado na íntegra a diminuição da Selic para a taxa de crédito imobiliário, pelo fato de ser longo. E dentro da outra pergunta que você fez, né, é uma questão da burocratização. O crédito imobiliário, ele tem os passos dele, vamos colocar 10 passos aí, né? Desde a compra até a entrega, né? Então, eu acho que com essa questão da pandemia também, coisas que já existiam, né, para acelerar isso, estão colocando em prática. Seja do cartório, seja do banco, seja através da assinatura digital, da digitalização dos documentos, enfim. Ainda o crédito imobiliário, por mais que a gente esteja toda a tecnologia disponível, ele é um pouco arcaico ainda, e principalmente quando a gente leva a questão de prazo. Poxa, há um tempo atrás levava 60, 70 dias para fazer, melhorou bastante, hoje é 45, né, somando tudo, início e fim, né, para poder entregar o pagamento para o vendedor. Né? Então, a gente espera que, em curto prazo, ele caia pelo menos para uns 30, né, considerando a digitalização de tudo. Mas, enfim, não acredito que seja repassado para a taxa do crédito imobiliário, a dimensão da Selic, na mesma velocidade. E você estima que realmente até o final do ano a gente ainda tenha novas surpresas, mesmo em meio a essa situação atípica que nós estamos vivendo? Sim, a surpresa, se tiver, vai ser positiva, né? Quando a gente pensa, se cair para 6 pontos, hoje, por exemplo, já tem taxa que a gente consegue fazer a 7, de 6,7, 6,8, vai diminuir 0,3, vai, mas é um ganho, né? Se a gente compara 6,7 ao 11, imagina quem vai fazer a portabilidade, igual nós falamos antes, né? Então, quem fez o crédito agora, recentemente, que pagou taxa de 8, 7,9, que a gente achava ótimo, recentemente, se cai para uma 6,8, ele que fez há um ano atrás já vai querer diminuir a taxa ou fazer uma portabilidade. Olha o ganho de escala que isso vai ter. Isso vai sobrar mais dinheiro no mês dele, que ele vai consumir uma outra coisa, que vai gerar mais recursos para todo mundo. Então, eu vejo com bons olhos, ainda mais que a gente vai entrar na crescente, né, de vendas, na crescente de financiamento, e vai fechar esse trimestre com um patamar semelhante ao que começou o ano, e vai entrar 2021 com força. Igual entramos agora em 2020, uma média de financiamento de 32% a mais do que o ano passado, que já foi ótimo, cresceu 37%. Estou recebendo também aqui, Luiz, uma pergunta que eu vou tentar ajustar, porque tem uma outra pessoa também que falou sobre a questão do Banco do Brasil, né? Por que o Banco do Brasil ainda não pegou o mesmo ritmo de uma Caixa Econômica Federal? Esse é um questionamento que a gente mesmo tem, ser uma instituição que deveria caminhar com os mesmos passos de uma Caixa. Particularmente, eu vou expressar aqui o que eu acredito. Eu, Marco, não estou externando isso pela rede, estou externando eu pessoalmente. A Caixa é um grande agiota financeiro, é uma instituição oficial do nosso Brasil. Ela se tornou praticamente imbatível durante anos. Agora, com os bancos mais próximos, essas taxas vêm mais de encontro dentro dos perfis
que são analisados para cada cliente, né? Ou seja, mais vale a pena hoje brigar com essas instituições do que somente procurar a Caixa Econômica ou o banco, ou mesmo se fosse o caso de um Banco do Brasil. Mas essa logística hoje, como é que você enxerga? Banco do Brasil tem caminho, tem estrada para se movimentar nisso? E a Caixa, na verdade, ela não deveria estar... Tem um colega que falou isso para mim há 3 dias atrás sobre essa questão. A Caixa, se ela fosse mais organizada, ela estaria praticamente com uma capacidade de 50% ou mais dessas liberações de crédito imobiliário. Como é que você vê isso? Bom, primeiro, Banco do Brasil, Caixa, os bancos, né, de uma forma geral. As instituições, eu vejo assim, elas são feitas de pessoas. E cada pessoa, ela tem a maneira de agir, a maneira de pensar. E quando a gente traz para a organização, ela tem um foco dela. Né? Assim, a Caixa, ela tem esse cunho de moradia e sempre foi. Depois de bom tempo para cá, passou a ser assim, cuida do FGTS e tudo mais, né? Então, ela é focada para isso, né? No caso do Banco do Brasil, ela não tem no meu entendimento particular, ela não tem este foco igual ao da Caixa, né? Ela tem outro, né? Principalmente na PJ, né? Então, agora, se em termos de organização, amanhã ela resolver virar uma chave e falar eu quero ser a melhor e buscar as ferramentas, não tem por que ela não conseguir. Depende do foco que ela quer dar. Assim como, olhando por um outro lado, né, igual os bancos particulares com a diminuição da taxa chegaram, porque eles olharam o seguinte, e as fintechs vindo aí atrás também junto para poder fazer financiamento de crédito imobiliário, o que eles falaram? Poxa, eu quero emprestar dinheiro. Onde eu tenho uma garantia boa? É de imóvel. Onde me dá uma rentabilidade boa? Lá. Onde me dá uma segurança? É lá. Então, eu vou perseguir isso. E aí, se você for puxar para a internet e ver o histórico de outras instituições, poderia ser o Banco do Brasil, por exemplo, né? Superaram, tirando a parte de Minha Casa Minha Vida, o volume de financiamento da Caixa, porque ela disse, eu quero essa fatia para mim. Então, se o Banco do Brasil falar, eu quero, não tem o que segure. Que ferramenta ele tem, funcionário ele tem, logística ele tem um governo nas costas para ajudar. Então, é a questão até uma coisa política, de querer fazer com que seja de ponta. Para finalizar, o financiamento do Banco do Brasil sai como todos os outros. Ele é um pouquinho mais lento, mas sai. E aí o que eu digo no escritório? Eu quero fazer no Banco do Brasil? Não, vamos perder negócio. Só avisa que provavelmente vai demorar um pouquinho mais. Mas perder negócio por isso, não devemos perder. Porque na minha cabeça, quem escolhe a instituição é o cliente. Nós aqui, da SERT, pelo menos a gente pensa assim, a gente faz aonde ele quiser, seja banco A, B, C, D. É aquilo que for melhor para ele. Às vezes ele tem um motivo para fazer no Banco do Brasil, recebe lá, enfim, outras coisas, né? Mas a gente tem esse olhar aí para a questão desses dois bancos. Legal, Luiz. Legal. Então, a gente pode entender que você está pronto para fazer uma análise, mesmo que o cliente chegue para você, fale que a instituição A ou B ou C seja mais interessante para ela, mesmo que ela ainda tenha reciprocidade, conta bancária, etc., investimentos no banco, você pode analisar frente ao melhor status para esse cliente, correto? Com certeza. Inclusive aqui a nossa equipe é treinada para isso, né? Uma coisa que eu gosto de falar bastante assim para o cliente, às vezes ele vem com todos os papéis de todos os bancos na mão. Eu falo assim, vamos ver todos e deixa a matemática resolver a sua vida. Porque às vezes ele fala assim, Luiz, eu não entendo porque 2 lugares têm a mesma taxa e tem uma parcela diferente, né? Porque a gente não pode olhar só a taxa, a gente tem que olhar a parcela também. E dentro da parcela, na minha opinião, tem um divisor de águas que é o seguro, né? Tem instituição que a precificação do seguro é melhor e torna a parcela melhor. Principalmente quando você vê isso influencia muito diretamente na idade da pessoa. Se você faz de 360 meses, a parcela vai ser pouca diferença.
Agora, se você faz uma coisa de 120 meses, pode brincar aí, no final ele vai ver, poxa, a parcela começa a ficar distante, porque fica nítida a precificação de um dos componentes que, na minha opinião, é o divisor de águas, que é o seguro. Sim. Nós vamos voltar, viu, Luiz, ainda falar contigo sobre outros assuntos, mas vamos deixar também para você já ir separando aí, especificamente sobre Minha Casa Minha Vida, né? Que é o que sempre interessou aí para a grande faixa da população e principalmente também dentro da área dos corretores e dentro da área das imobiliárias, uma faixa específica de atendimento, também pelas construtoras que nos consultam e também tem estruturas próprias para esse atendimento, porque essa é uma faixa que não pode ser danificada, né? Então, depois você fala um pouquinho para a gente sobre esse processo e nós vamos falar também sobre outros assuntos aqui que eu estou separando para a gente também ter uma conclusão aí nesse bate-bola, tá bom? Vou falar agora... Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Por enquanto, obrigado. Vamos falar agora com o doutor Galvão. Doutor Galvão, é um prazer imensurável falar com o senhor, viu? Ao vivo e a cores. Bom dia, Marco. Bom dia, Luiz Fernando, Luiz Carrara, a Fabiana e a todos, né, que estão conectados. Obrigado, Marco, né? Obrigado à rede também, São José, pelo convite. É lógico que 29 anos de corretor de imóveis, então eu acho que a gente não aprendeu, né? A gente vivenciou algumas coisas. É isso aí, doutor Galvão. O doutor Galvão é diretor da Galvão Imóveis, delegado do Cresce em Jundiaí. Eu tenho inúmeras atividades que eu posso correlacionar para ele. Nós tivemos uma estrada muito atraente há muito tempo, desde o nascimento da rede, né? Das redes no Brasil. Nós acompanhamos todo esse desenvolvimento desde 2003 para 2004, né? A rede aqui em São José se reunia pelo menos de 7, quase 8 meses em 2004, até nós resolvemos lançar no mercado em março de 2005, quando então nós nos transformamos oficialmente em rede. Mas até então, no Brasil já haviam alguns movimentos, e esses movimentos o Dr. Galvão nos ajudou nesse caminho, nessa estrada. Nós tivemos aí um hábito saudável de um exemplo na rede Curitiba, que era a primeira rede que tinha um formato, né, no Brasil inteiro, e nós tiramos lá o que poderíamos aplicar no mercado em São José, em outras localidades. A rede São José foi a primeira no estado de São Paulo, a segunda rede no país, que se transformou em rede após rede Curitiba, e com o advento da proliferação das redes, vieram outras e outras e outras. Mas eu me lembro que a rede Jundiaí veio logo em seguida da rede São José. Nessa estrada, a Rede Brasil também caminhou muito, na Estrada do Brasil, vários lugares aí nós caminhamos e fizemos uma estrada de sucesso com o Dr. Galvão e outros grandes companheiros, inclusive estou recebendo mensagem aqui de alguns companheiros de Campinas e também de Joinville, que estão nos vendo. Agradeço, Galvão, pela sua parceria e queria que você falasse para nós aí como é que está o mercado aí, porque a gente tem acompanhado que o mercado de Jundiaí passou a ficar um pouco mais à frente no estado de São Paulo, né? Essa retomada, essa parceria ligada à solidariedade que a gente quer traduzir como sucesso responsável de hora em diante, mas a gente viu que Jundiaí foi um pouquinho mais avante e já estava com essa atitude responsável mais inteligente. Queria que você contasse para nós, contasse também como é que está o mercado aí, o mercado imobiliário, e toda essa pujança aí para trocar esse conhecimento. Obrigado, Galvão. Ok. Jundiaí, hoje, nós temos aí em torno de 420 mil habitantes, né? Jundiaí é a
a 7ª economia do Estado, a 18ª do país, é a 4ª cidade, né, de BH. Então, é uma cidade que está bem conceituada, bem posicionada. E como a gente costuma brincar, né, Marco? Jundiaí é uma grande cidade e ela está ladeada, né, de 2 grandes bairros, que é a São Paulo capital e Campinas. Então, nós estamos distante aí a 54 quilômetros de São Paulo, 40 quilômetros de Campinas, e as principais rodovias, né, que ligam o estado passam por Jundiaí. Então, com isso, a cidade é muito pujante, né? Ela vem aí crescendo, e isso traz essa movimentação imobiliária. Recentemente, por luta aí dos companheiros aí, né? Nós participamos também aqui, nós temos a Proemp, é uma associação que é uma associação dos empreendedores e incorporadores, né, da construção civil. É um braço, na verdade, do Secov. E dentro dessa associação a gente tem lá um grupo de imobiliárias, onde a gente participa. Inclusive, essa semana nós tivemos uma reunião para discutir aí os assuntos do mercado, como é que anda aí, né, nessa pandemia, né, os atendimentos, como que vem, se o mercado está parado, está andando, como é que está a situação, que até vou colocar aí para você. E nós tivemos, no ano passado, uma reforma no plano diretor. E essa reforma no plano diretor veio abrir mais o mercado, né? Então, se não tivesse aí a crise, o Covid, eu acho que a gente estaria hoje numa situação de mercado aí muito melhor, né? Então, eu acho que por esses números, né, que Jundiaí vem crescendo. Até falando com o pessoal aí participando aí da Proemp, né, das lives e tal, o que está acontecendo no mercado de lançamento ainda está acontecendo, é lógico, no número aí de uns 30% do que vinha acontecendo, né? O que está vendendo hoje é Minha Casa Minha Vida e Alto Padrão, que eu acho que é o que deve estar acontecendo aí em São José e tal. Jundiaí, né? Como acho que vocês bem sabem, Jundiaí não é uma região metropolitana, mas é um aglomerado. Jundiaí, esse aglomerado é composto aí de 7 municípios, que dá em torno aí hoje de 1 milhão, mais ou menos, de habitantes, né? Mas aí nós temos cidades aí, Louveira, Jarinu, Itupeva, Campo Limpo, Cabreúva, Várzea. Por exemplo, Louveira, Jarinu e Itupeva são cidades que estão crescendo muito. O maior PIB per capita aqui da região hoje é de Louveira, porque lá tem um grande centro logístico. E tudo isso, né, atrai pessoas para o nosso mercado imobiliário. Então, para você ter uma ideia aí de números, né, das reuniões, até comparando aí com a minha empresa, que, na verdade, quem está tocando a empresa hoje são minhas filhas, a Ana e a Daniela. Eu estou, por ser idoso, eu tenho que ficar confinado, quietinho aqui no meu canto. É lógico que, à distância, a gente participa das negociações, participa do que está acontecendo lá na imobiliária. Mas pelos números aí que a gente tem lá da nossa imobiliária e também conversando com os colegas aí nessa reunião da Proemp, a gente tem percebido que o aluguel, né, ele vem crescendo. De março, abril, maio, vem aumentando o número de locações. Tinha um número muito grande de rescisão, né, contratual, março, abril, mas maio já está diminuindo. Então, e a venda, a gente também tem percebido que março aconteceu pouca coisa, abril já se fechou negócio, maio já também fechou negócio. Então, isso significa que, mesmo com a Covid aí, o mercado está ativo, o pessoal está trabalhando. É lógico, tomando os cuidados aí pela orientação do próprio Estado e do município, né? A gente vem trabalhando, sim, muito para deixar esse mercado bem ativo. O nosso município, né, o nosso prefeito e os governadores aqui da cidade, né, eles têm tido muita cautela. Hoje, agora às 10 horas, né, vai sair o novo decreto aí do protocolo, né? E a atividade imobiliária é uma das atividades que foram liberadas. Aliás, até vamos deixar aqui bem claro, né? Eu sou delegado regional de Jundiaí,
nós temos aí, sobre a nossa delegacia, 21 cidades. Nós temos aí na nossa delegacia 5.591 corretores, e na cidade de Jundiaí tem 1.731. E o nosso presidente, o José Augusto Viana Neto, brigou bastante, né, para que a atividade fosse liberada, e já uns 20 dias atrás, participando aí das lives que o Cresce promove aí, das nossas reuniões, o Viana já havia nos alertado que a atividade imobiliária seria liberada agora em 1º de junho. Então, o mercado aqui da nossa cidade está bem ativo ainda, mesmo com a pandemia aí. Então, você comentou sobre 5.000 e quase 5.500 corretores aí na sua região, né? 5.591 hoje ativos, né? Ativos? Nós já tivemos mais de 6.000 corretores, 6.000 e quase 7.000 corretores aqui na nossa delegacia. Uhum. Aí veio a crise, né? Então, desculpa aí. Veio a crise e com isso o mercado, eu acho que acabou desestimulando um pouco os corretores aí, e acho que acabou tendo uma diminuição. Eu vi aí também que na delegacia de São José, né, hoje tem 5.252 e na cidade 2.315. Eu acho que por ter 37 cidades, né, na delegacia de São José, eu acho que esse número também era maior, né? Eu não consegui pesquisar aí se esse número, quanto que era e quanto que diminuiu. Mas eu acho também, a gente sabe, né, Marco, pelos anos aí que a gente tem de mercado imobiliário, né, que muita gente entrou no mercado sem estar bem preparados e com muita expectativa, né? E o próprio mercado ele vai selecionando, né, o pessoal, vai ficando realmente aquele que ele gosta da profissão, que ele está preparado para a profissão, né? Muitos que vêm aventurar aí, o mercado imobiliário não é para aventura, não, é para profissional mesmo, né? É camarada que está bem preparado para poder enfrentar aí, né, o dia a dia aí do mercado. É isso mesmo, Galvão. Nós temos aqui na nossa região as 37 cidades, né, que compõem a delegacia de São José, são 5.252 corretores, né? E 2.315, quase a metade, está aqui na capital do Vale, que é São José dos Campos. Esses são os corretores ativos, né? Essa é uma parte dos números aqui que a gente consegue atualizar. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente teve uma diminuição ao longo desse tempo, desses anos, principalmente do final de 19 para cá, e agora acumulando, né, mais ainda pela situação que a gente está vivendo com relação a isso. Mas um outro número interessante, pegando esse gancho aí, falando de números, né, teve uma estatística aí, foi feita, estima que 75% desses ativos na nossa cidade tenham sido atingidos diretamente pelo recesso da quarentena, sem renda para mais de 30 dias de subsistência ou ainda sem outras rendas extras. São dependentes exclusivamente do nosso setor, né? Enquanto a gente vê que muitos caíram de paraquedas, né? Às vezes aposentados ou perderam seus empregos, ou como uma tentativa de segunda renda, enfim, agregar aí ao perfil familiar. Algumas pessoas ainda dependem, algumas não, 75% estão dependentes exclusivamente da subsistência do mercado imobiliário. E na nossa região, onde a delegacia tem abrangência, ou seja, esse número sobe para quase 83%, ou seja, não tem uma renda extra, dependem exclusivamente do mercado. Então, o mercado imobiliário tornou-se, ao longo dos anos, uma fatia do bolo interessante, porque a construção civil foi estimulada, né, se organizou, as incorporadoras vieram com mais força,
hoje a gente tem muito mais a legislação pronta para dar garantias para as famílias e para os consumidores, né, para os reais compradores. A gente tem uma fatia, como a gente viu agora com o Luiz, falando sobre financiamento. Então, isso tudo ajuda muito o mercado nessa constância que vínhamos tendo, né? E hoje, infelizmente, a gente foi acometido aí por uma situação inusitada que nos deixou aí um pouco perdidos, mas não desestimulados, né? Porque a gente vai ter que se reinventar aí com relação a tudo isso, né? Então, a gente deixa assim, é um número relevante e preocupante, é uma cadeia produtiva do país que foi atingida em cheio em todos os segmentos. E falando de números, só para complementar, nós conseguimos, através de um cartório, que as guias de TBIs caíram aqui na nossa cidade 87% no mês de abril. É muita coisa. 76% foi no mês de maio até o momento. Então, é uma coisa meio assustadora, porque todo o termômetro imobiliário ele foi atingido em cheio. Com certeza. Eu não tenho o número de Jundiaí, mas Jundiaí não deve estar diferente disso, não, mas deve estar em torno de uns 60%, 70% também. Até, né, lembrando, né, Marco, e a gente tem contato aí com incorporadores estrangeiros, né, e eles só não investem mais no Brasil pela insegurança jurídica, né, então eles ficam com muito medo de investir mais aqui no Brasil, né. Mas eu acho que o mercado, né, ele com a Covid aí, ele vai renovar, na verdade, né? E esperamos também aí que os governantes, todo mundo se renovem, né? E que a gente tenha mais segurança de investimento, mais segurança de poder trazer os investidores estrangeiros aqui. Na última terça-feira, nós conversamos com uma rodada de presidentes de entidades e colaboradores na nossa região, e o Dr. Klaus, presidente da OAB, nós conversamos sobre essa questão da insegurança jurídica, que atinge em cheio o mercado, né? Essa inconstância, e deixa-nos aí reféns de situações que hoje é uma coisa, daqui amanhã, de madrugada, muda-se algumas situações inusitadas para nós. E nós sabemos, né, Galvão, nós trocamos muitas figurinhas nesses dias aí que nós ficamos reclusos, por conta da atividade constante do COFES, do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Nós tivemos também uma atividade intensa do Secov, para que pudéssemos ter aí uma situação bem legal, bem elaborada, para evitar constrangimentos jurídicos na esfera da legislação. Nós estamos falando do Senado Federal, nós estamos falando em ter evitado de ir ao Congresso, né, algumas leis que eram incabíveis para o nosso mercado, né? Sim, é o caso do artigo 10º lá, né, esqueci o nome do projeto de lei lá, que passou pelo Senado, né? Se não fosse a intervenção aí do COFES e do Secov, né, iam quebrar todas as imobiliárias aí. Exatamente. Ainda temos instituições sólidas e que a gente ajuda, temos pessoas nos bastidores, temos pessoas que colocam frente aos nossos governistas. Galvão, a pergunta como é que os corretores aí de Jundiaí têm se reinventado? Como é que eles já estão se preparando para essa nova modalidade do trabalho no mercado? Eu acho que foi, né? Pegou assim alguma boa parte dos corretores de surpresa, né? Você sabe que infelizmente é um comodismo, né? Dentro da nossa classe. A gente está sempre pedindo, né, para os corretores, o próprio Cresce, tem vários cursos aí de atualização, e hoje, né, você tem aquela grande facilidade, né, de fazer isso à distância e de você estar reciclando. Eu participei de uma live aí esqueci o nome dele agora, acho que é Anderson, né? É um corretor lá do ABC, e ele é especialista em rede social, Instagram, Facebook, né? Ele trabalha com médio padrão e é um corretor hoje
além de ser um ótimo palestrante, né, ele hoje está vivendo, né, desse trabalho. Já vivia antes da Covid e agora muito mais, né? Então, eu acho que fica aí um alerta, né, para quem não está ainda antenado, né, mas vá buscar conhecimento, aprenda a trabalhar com o Instagram, com o Facebook, e que você aí é que você vai ter sucesso. Eu lembro, Marco, lá da época de rede ainda, vou até citar um nome aqui que você... É o POI, né? O POI falava lá atrás, não lembro o ano, mas faz muitos anos, que era para a gente se preparando, né, para o Facebook, já na época que o Facebook ia ser um grande instrumento de venda, né, para o corretor. Que era mais ou menos já, nem o próprio POI sabia, né, mas já era para estar preparando o mercado para trabalhar online, né, para trabalhar realmente o que ia acontecer no mercado. E hoje veio, né, até, infelizmente, por uma pandemia aí, forçou a todo mundo a buscar. Né? O próprio Cresce hoje, o Viana está dizendo que o Cresce vai trabalhar quase 100% hoje online. Vai ter mais o atendimento presencial, vai ser chato, vai ser um monte de coisa aí. Então, está todo mundo renovando, fazendo, né? Eu acho que o corretor ele está se preparando. Eu acho que ele não está totalmente preparado, né? Todo mundo tem uma pequena parcela, né, que está preparado, mas uma grande parcela ainda não, mas tem que se preparar para o mercado hoje. Galvão, interessante quando você falou do POI, nosso companheiro de luta, né, de Indaiatuba, né? Ele é hoje, para quem não sabe, ele foi o cara que fez a parceria, praticamente uma joint venture, a gente pode falar dessa forma, com o sistema Engaia, né? E a gente tem aí hoje uma plataforma graças ao POI também, né? Não é isso mesmo? Sim, isso mesmo. O POI, ele foi, né, foi o camarada que entendeu, né, o sistema rede. Ele conseguiu fazer as conexões, né? E foi o cara que conseguiu entender o sistema e eles desenvolveram, ele e o Elber, né, na época, o sócio dele lá, desenvolveram o sistema, e depois veio o Gaia, veio outros sistemas aí, né, parecido com o dele aí, mas o interessante não é o sistema, né? Como que a gente sempre falava, né, Marcos? Sistema é tudo igual, né? É trocar 6 por meia dúzia, só muda a cor. Mas ele conseguiu entender o conceito de rede e aí veio as outras aí, os outros sistemas, e hoje, graças a esse desenvolvimento, né, se conecta. Isso nasceu lá na Rede Campinas, né? O POI começou lá, né, com o sistema da Rede Campinas. É isso mesmo. E a gente já falava com relação a isso, batíamos muito na tecla, a gente contratou vários especialistas na época para a gente falar isso de norte a sul do país sobre a questão das mídias sociais, né? Que havia muita restrição e, ao mesmo tempo, um medo, né, proliferado, mas a gente sempre falava sobre a questão de estarmos confrontando com os mercados de fora, né, que já usavam essas ferramentas e continuam usando com muito mais voracidade, vamos falar dessa forma, e eles proliferam seus imóveis constantemente dentro das mídias sociais de uma maneira organizada. Né? Rafael bate muito na tecla com a gente através dos nossos colaboradores, e ele tem toda a razão. Nós temos que melhorar o nosso formato de amostragens com relação aos imóveis. E nós temos que catequizar isso e sermos vistos de uma forma organizada, bacana, o que interessa realmente para o público ver nos imóveis, e até mesmo fazer vídeos que são muito mais produtivos para que as pessoas hoje, nessa rapidez das informações, elas querem ver, né? Como é que isso, Galvão, está sendo visto aí pelo pessoal de Jundiaí, né? Conta um pouquinho do pessoal seu, da rede, como é que essa ferramenta, como é que você tem catequizado o pessoal aí? O Marco, até lembrando, né, da live aí do Fabrício, né, não sei se você está bem lembrado aí da semana passada que eu assisti, o Fabrício, né, ele lembrou bem aí, né, que
se o corretor não tomar o cuidado hoje de fazer uma boa filmagem do imóvel, não fazer umas boas fotos, né, ele não vai conseguir vender o imóvel dele. Acho que foi isso que ele colocou naquela live lá, né? E aqui em Jundiaí, infelizmente, a rede hoje aqui ela não caminhou, né, Marco? Mas hoje nós temos aí essa associação dentro da Proemp, né? E a gente nós estamos, né, nos organizando e com certeza a gente vai chegar lá num nível de rede, alguma coisa assim, para a gente estar bem antenado, organizado. As imobiliárias aqui em Jundiaí hoje, elas estão partindo, né, para vídeos, é o 360 graus, né, que a gente fala aí, né, para trabalhar. São poucas, né, as imobiliárias, né, que estão iniciando ainda esse processo, né, mas a gente sabe que hoje o cliente está bem seletivo, né? É lógico que o advento aí da tecnologia veio para nos ajudar, mas também veio para bater, né, na gente aí no ombro, ou para a gente poder sair nadando aí, né? Dizendo o seguinte: olha, se você não fizer aí um bom trabalho, você não vai conseguir vender. Eu sou da época ainda, né, Marcos? Você fazia aquele anúnciozinho lá no jornal, você ficava do lado do telefone lá, esperando o telefone tocar, né? Aí você agendava, o cliente vinha até a sua imobiliária, você falava um pouco do imóvel e o cliente não sabia nada do imóvel, né? Porque era difícil dele fazer a pesquisa. Hoje, quando o cliente vai falar com o corretor, vai falar com a gente aí a respeito de imóvel, ele sabe de todos os imóveis, né? Então, é esse cuidado que o corretor tem que tomar hoje. Eu falo sempre lá para os nossos corretores, né, e você sabe que na rede eu também falava isso, né, que a gente tem que considerar a captação como um filho seu, né? E você tem que tratar bem dessa captação. E não pode ter um número grande de captação, né? Você tem que ter um número que você consiga cuidar. Então, tem que estar aí debaixo da sua asa e você cuidar bem dessa captação. Se você cuidar bem da captação, no meu conceito, a captação é 50% da venda, né? Uma captação bem feita, você já tem 50%. É por isso que na estrada dos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, cada corretor faz sua parte. 50% do captador, que cuida do levantamento, que a gente fala do filho, né? E ele não cuida da outra ponta, que é o cara que está procurando, que é o cara que vai comprar, que vai negociar, o que vai alugar. Ele não cuida disso. É um outro corretor que tem um cliente e que vai se ajustar com o captador ou o dono do levantamento. É isso aí, Galvão. A gente está aprendendo. Até falando nisso. Por favor? Pode falar, Galvão. Pode falar. Até falando nisso, eu acho que eu diria, né, que o mercado do Brasil, eu já achava que já devia estar bem parecido ou praticando o que nos Estados Unidos se pratica, né? Você tem o corretor do vendedor e o corretor do comprador. Eu acho que não está muito distante para acontecer isso, sabe? Eu acho que vai ter que ser dessa forma. Eu acho que o Brasil, né, a cultura, nós sabemos, né, a dificuldade que nós tivemos aí de rede foi exatamente pela cultura, né? No Sul é uma forma, Sudeste é outra, Nordeste é outra, Norte, então, nem se fala. E você lembra muito bem, né, que a grande dificuldade era essa. Às vezes a gente promovia aí aquelas reuniões, a gente chegava em alguns locais lá, a gente tinha que correr atrás e fazer tudo porque eles não faziam, não é que não faziam porque não queriam, né? Não faziam é porque é o sistema deles, né? Então, eu acho que para a gente poder falar a mesma língua, né, vai ser um pouquinho complicado. Mas o mercado ele vai caminhar para bater o corretor do vendedor e o corretor do comprador. É isso mesmo. É isso mesmo. Galvão, obrigado por enquanto aí pelo papo. É sempre muito bom aprender com o senhor, né? O senhor tem um domínio aí no mercado bacana. A gente vai continuar aqui. Eu estou com algumas perguntas. Tem gente aqui, olha que interessante, né, Galvão e Luiz? A gente antigamente não tinha. A gente tem que olhar todas as ferramentas, né? Tem uma parte do pessoal que está conosco no YouTube, tem uma parte que está no Face,
tem gente que reproduziu o Face em outros canais, tem o Instagram, né? Então, essa reinvenção é dar conta do recado com todas as ferramentas que nós temos à disposição. É inacreditável como a gente não pode realmente ficar parado só observando o mundo caminhar, porque se a gente não caminhar rápido, correndo, a gente não acompanha, né? Tem um pessoal aqui, Galvão, que pergunta também para você e para o Luiz, como vocês têm feito com as suas estruturas, né? Tanto o Luiz como o Galvão. Galvão, você vai abrir sua estrutura a partir do dia 1º, né? Luiz, você está com a sua estrutura aberta? Como você tem feito com seus clientes? Como é que é isso para vocês dois aí? Pode falar, Galvão, primeiro. Nós estamos trabalhando, né, sempre lá. O pessoal está lá atendendo, com hora marcada, agendada, e o pessoal está lá na imobiliária mesmo, né? Tomando lá os devidos cuidados, estão lá. Agora, a partir de segunda-feira, a gente vai abrir a porta, ela de porta fechada, e fazendo atendimento com agendamento. Nós vamos abrir a porta a partir de segunda-feira, vamos ver o decreto hoje aqui da cidade, né? Mas eu imagino que deva ser isso para a gente poder abrir as portas. Nós vamos tomar lá os cuidados que a gente já vem tomando, né? A gente tem trabalhado lá mais ou menos com o pessoal administrativo, está todo mundo lá. Mas o pessoal, o corretor, está fazendo um rodízio, né, de venda e locação, e atendimento só com hora marcada. Então, se o cliente chegar lá, nós vamos atender, mas desde que vão ter lá termômetro para medir febre, vamos ter, se o cliente não aparecer com máscara, nós vamos oferecer a máscara para ele, vai ter lá álcool em gel, já tem a demarcação de distanciamento, vamos tomar lá os cuidados. Mas vamos trabalhar sim, e é dessa forma que acho que nós vamos agir. Aliás, eu estou falando aqui, né, mas tem que consultar minhas sócias, né, Marcos? Sócias, né? É por aí. Sócias, 3. O senhor tem três filhas, 2 netas. Sócias, 6 mulheres eu tenho. E a diretora master, dona Cristina, né? A diretora master e o Galvão estão isolados, confinados, né? E a Ana e a Daniela que estão tocando a empresa lá. E as outras mulheradas estão aí. É isso aí. Ô, Luiz, e você? Bom, nós aqui somos um reflexo do banco, né? Porque o banco não fechou, né? Então, os nossos funcionários, durante a pandemia, todos ficaram na sua residência e só ficou eu com a minha esposa aqui no escritório, cuidando de tudo que precisavam fazer, né? Nós atendemos os clientes normalmente, com todos os protocolos de saúde, né? Distanciamento, enfim, 100%, né? Disponibilizamos também para quem não precisasse vir atendimento online, que não pudesse vir ou não quisesse atendimento online, motoboy, enfim, tudo. Agora, a partir da reabertura, como o Galvão falou, nós já estamos preparados, porque a gente já vinha fazendo isso, né? Então, a gente deixa aqui para quem, antes de ser obrigatória a máscara, a gente já estava usando e deixamos máscaras no escritório para aqueles que não vinham, porque não era obrigatório ainda. Então, agora a gente tem aqui no escritório algumas máscaras, a pessoa vem, álcool gel em todas as mesas, distanciamento, horário marcado, a gente explica para o comprador e vendedor, a gente está mandando as minutas com antecedência para eles conferirem, valores, tudo, está tudo certinho, não tem nenhuma dúvida, ok. Daí a gente está procurando marcar separado, comprador e vendedor, tem às vezes compra e venda, tem muita gente. Então, a gente está tomando todos os cuidados necessários aí, né? Muitas vezes aí coordenação toda no sábado, à noite, e com a retomada dos funcionários, a gente estava até conversando aqui com a Simone, é a vinda e a volta do trabalho, né? Porque a gente tem que ver os horários de pico também, para quem tem que vir de condução, para ver se consegue um horário diferente, né? Para que a gente consiga minimizar os riscos aí. Ô, Luiz, vamos entrar um pouquinho naquela fala que ficou pendente aí, porque tem mais de uma pessoa que passou aqui, pergunta sobre essa questão do Minha Casa Minha Vida, né? Uma fatia do bolo das imobiliárias, os corretores, atende a fatia que nós chamamos da classe econômica, da faixa econômica, né?
o que você tem a nos dizer sobre esse norte? Né? Aí, qual é a estrada que está à frente de nós? E a outra pergunta é, quantos financiamentos você conseguiu fechar em meio à quarentena, se você pode revelar? Não precisa ser tão específico, mas em quantidades. Vamos lá, primeira pergunta, tá? Com relação à Minha Casa Minha Vida, existe um déficit enorme de moradia. O governo vai manter o programa, não vai tirar o programa. O que aconteceu, né, depois foi a questão da mudança das taxas e tudo mais, mas isso vai permanecer, não vai ter mudança. Antigamente, as pessoas falam assim, mas quando as pessoas faziam, elas conseguiam um grande subsídio. O subsídio hoje, basicamente, daquele volume que tinha, não tem, mas ele consegue uma taxa melhor. Né? Como eu disse no começo, às vezes quando o cliente vem, a gente já identifica que ele é Minha Casa Minha Vida, automaticamente a gente já passa ele para fazer na Caixa. Né? Com nossos parceiros da Caixa, eles já pegam, já fazem a Minha Casa Minha Vida. Então não deve ter grandes alterações. Tem alguma coisa do estudo aí do governo para mudança na faixa 1, talvez, né? Que é ali de R$ 1.800. E para os corretores e para todos, né? Às vezes está numa cidade e vai fazer na outra, só tomar cuidado para os valores de teto de Minha Casa Minha Vida que mudam de acordo com cada cidade. Com relação a outra pergunta, a média que nós fizemos de contrato esse mês aqui, na pandemia, a gente pensou assim, poxa, o mês 5 vai ser um mês da verdade. Por quê? Não adianta contabilizar as coisas que já estavam em andamento no escritório, né? Então, vou considerar mês 5, que é um mês que já estava aí na pandemia, né? Já estava fazendo. Ele voltou a crescer, tá? A gente, pelos meus cálculos, a gente deve ter feito esse mês aí uns 5, 6 milhões, uma média aí de 23 a 24 contratos. Bom, muito bom. Então, é mais um assunto assertivo que nada está parado, né? E o mercado está fluindo. Até fazer uma observação, tá? Eu tomei o cuidado de ligar para todas as instituições antes de conversar com vocês. Fiz uma pergunta específica sobre São José e sobre o Vale, né? Como está o volume, né? E uma coisa que eu fiquei muito feliz, e posso dizer até que, de certa forma, surpreso, eles falaram assim, Luiz, o volume quase que não alterou aí no Vale de São José. Praticamente permaneceu semelhante a novos contratos esse mês. Vou até considerar, não abril, deu uma segurada, mas esse mês voltou a um patamar. Eu achei bem bacana, porque são contratos novos. Isso quer dizer que os imóveis foram vendidos. Né? Então, é uma coisa muito interessante no que tange à questão do financiamento. É lógico que muitos também enxergaram assim, na instabilidade a oportunidade de comprar o imóvel que lhe traz mais segurança. E aí a gente volta para a questão da alta renda, onde o volume ele foi grande e fez com que a média do financiamento se mantivesse no patamar antes de pandemia aqui na nossa região. Legal. Luiz, eu quero agradecer o nosso convite, né, para você, a sua disponibilidade. Queria que você falasse aí as suas considerações finais sobre a tua empresa, sobre a tua posição no mercado, a sua abrangência para com a rede, para com os outros colaboradores e parceiros. Eu quero deixar uma brecha aqui, a rede tem uma nova situação que nós estamos já desde o ano passado, nós estamos abertos às parcerias, nós estamos abertos para que novos membros e novas pessoas possam estar conosco, estarmos juntos para que, inclusive, nós enfrentemos essa nova estrada com mais inteligência, com mais responsabilidade no mercado. O Luiz já fez uma grande proposta para nós com relação à reciprocidade de taxas e depois os nossos parceiros todos vão ser privilegiados com relação a isso. Eu já de antemão agradeço
novamente o convite. Agradeço a tua participação e cordialmente, em nome de todos os nossos diretores, pela tua explanação. Luiz, fique à vontade para suas considerações. Bom, eu acho que agradeço bastante, agradeço o convite aí, feito aí pela pessoa do Marcos, aí junto com a rede, tá? Na nossa opinião, a gente vê, como você disse aí, que sozinho a gente não vai conseguir fazer nada. Eu acho que é o momento de a gente se unir cada vez mais para que a gente consiga alcançar os objetivos. As portas da SET estão abertas aí para todos, tá? Vou deixar disponível aí o e-mail, o site, o link, o meu telefone pessoal, se alguém quiser agendar alguma visita ou até, como algumas imobiliárias já o fizeram, tá? Nós temos alguns cursos, né, de reciclagem aí, ou atualização de mercado para os corretores já montados, que pode ser feito na imobiliária de vocês ou até aqui mesmo no escritório, que a gente tem uma estrutura para isso, tá? E agradeço, de fato, aí, e eu vejo o seguinte, né? Uma coisa que a gente fala bastante aqui no escritório, tenha fé e não tenha medo, porque tudo isso vai passar, e nós vamos passar por tudo isso juntos e cresceremos juntos. Muito obrigado a todos e fico à disposição. Ô Luiz, tem uma pergunta derradeira aqui que caiu no YouTube, que diz assim, do Rafael Gustavo Silva. Bom dia, Rafael. Como faço para melhorar os valores do meu financiamento com a queda de juros? Então, você quer responder para ele agora, rapidamente, ou você quer apartadamente? Fique à vontade. Não. O melhor caminho nesse momento é a portabilidade, né? Tem que ver o que ele foi feito, né? E trazer para o patamar da taxa que nós temos hoje de 7,3. Porque a menor taxa do mercado hoje para a portabilidade é 7,3, embora tenha taxas menores. É fazer essa portabilidade e trazer para uma instituição que ele atenda melhor, né? Aí vou deixar o telefone tudo disponível, a gente pode fazer o cálculo ainda hoje para você, e se lhe atender, já segue o processo hoje, o mês que vem você está pagando uma parcela nova e menor. Ô Luiz, eu não consigo me segurar aqui. Será que a gente ainda vai conseguir chegar, hein, Galvão? Olha, Luiz, será que a gente consegue chegar a um patamar americano 2,5, 2,7? Fala a verdade. Olha, eu vou falar para você. Será que isso vai ser possível? Será que ainda na nossa vitalidade a gente vai conseguir crer que o mercado brasileiro vai chegar nisso, nessa pujança? Eu vou responder assim: impossível não é. No entanto, tem algumas coisas de mercado, quando a gente fala, igual eu não tive tempo de comentar hoje aqui do Home Equity, a gente trabalha com taxa de 1% com garantia do imóvel, enquanto a gente está usando aí 10%, 12% no rotativo. Então, lá fora, já tem esse costume de dar o imóvel como garantia, levantar um dinheiro e pagar suas dívidas. Aqui, não. Então, a gente fala de 1% ao mês, que vai chegar a 12% a 15% em média ao ano, 16%, e você não faz uma operação e faz uma opção por uma que vai te dar um juros de praticamente 200% ao ano. Olha a diferença, mas aí entra a cultura. Então, assim, isso está inserindo, está diminuindo, e eu acredito que impossível não é, devido à vontade política, do cenário econômico, mas eu acho que o Brasil tem tudo para chegar lá. A última pergunta derradeira, hein? Está caindo aqui. Simone Gama. E depois eu vou reunir todas as perguntas que estão chegando, porque depois eu repasso para você, para o doutor Galvão. Simone Gama. Queria saber do Luiz Fernando o que difere um correspondente do outro, já que temos muitos no mercado. Bom, eu acho que não só correspondente como profissional do outro, eu acho que a atualização e a capacitação é muito importante, né, porque as coisas estão em eterna mudança, né? E outra coisa que a gente acredita também é que a tratar os clientes com respeito, os funcionários com respeito, os nossos parceiros com respeito, em busca da realização dos sonhos, porque eu acho que uma coisa que nós temos em comum
entre os corretores e nós, que a gente não vende financiamento, a gente não vende dinheiro, a gente não vende moto, a gente vende sonho. Então, cada processo tem que ser único, cada pessoa tem que ser única, tratada de forma única, de forma muito respeitosa. Então, eu acho que a gente indo por essa linha, independentemente do que você faça, você chega lá. É isso aí, Luiz. Por isso que você fez também essa parceria, né? Essa resposta vem de encontro a essa pergunta que foi originada, ela vem com uma resposta que a gente estava comentando antes, né? Você fez uma proposta muito atrativa de reciprocidade para todos os nossos colegas e todo mundo que estiver dentro da seara do nosso conjunto. Muito legal. Luiz, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela sua participação, obrigado pela troca de conhecimentos, a gente vai estar sempre aí junto, disposto para aprendermos com você, aprendermos com a tua estrutura. Essa troca de conhecimentos foi muito válida. Muito obrigado. Galvão, vamos lá para as suas considerações finais. Diga lá quais são os seus projetos, quais são as malas que nós vamos carregar juntos para as nossas viagens, que sempre são não só de lazer, mas são também viagens de negócios e que o senhor pode também falar aí que a gente aprendeu muito com esses anos todos, né? Pois é. Bom, primeiramente, né, Marco, agradecer a você, a Rede São José, pelo convite aí. Obrigado a todos aí que participaram, né? Eu acho que aprendi muito hoje aí também, principalmente sobre financiamento, tem que estar sempre aprendendo, né? Eu quero deixar aqui, né, à disposição a Galvão Imóveis e todas as imobiliárias de Jundiaí, né, à disposição aí para vocês. Quem quiser fazer parceria ou que quiser alguma coisa de Jundiaí, nós estamos aqui sempre à disposição. Quanto ao mercado, né, eu acho que o mercado ele vai mudar bastante. É lógico que a gente vai sentir, numa das reuniões, acho que foi da Proemp, na semana, a gente estava falando o seguinte, é lógico que a reunião presencial, né, você tem aquele calor, aquele troca de informação presencial, é muito legal, né? É lógico que a live hoje, as reuniões aí à distância, vai prevalecer. E com isso, eu acho que o mercado vai se renovar, como a gente já falou aí, né? Que todo mundo vai ter que aprender, vai ter que se reciclar, né, para esse mercado. E os projetos, é lógico, Jundiaí nós estamos aí com o nosso grupo de imobiliárias querendo buscar aí novas situações, novos horizontes, né? E a gente está sempre buscando aprimorar os nossos atendimentos, os nossos conhecimentos. Muito bom, Galvão. A gente está preparando, pessoal, um novo bate-papo, possivelmente para os próximos dias. Galvão vai ajudar nessa intermediação. Nós vamos falar com pessoas de Fortaleza, nós vamos falar com os nossos parceiros lá de Fortaleza, Galvão, e nós vamos falar com o nosso pessoal do Rio Grande do Sul, nós vamos falar com o Elísio de Pernambuco, nós vamos falar com o Mauro de Campinas, nós vamos falar com o Daniel de Joinville, o Paulo Maurício de Belo Horizonte, Uberlândia. Nós vamos fazer um bate-bola aí para ver o termômetro, como que está acontecendo, quais são as projeções no mercado brasileiro, quais são as projeções e análise de equilíbrio, como estão fazendo negócios em suas regiões e como estão se preparando para esse mundo responsável que vem avante de nós. Então, esse bate-papo vai acontecer nos próximos dias. Eu espero que talvez daqui a uma semana, mas se não for possível, vai ser nos próximos dias mesmo. É porque é uma logística um pouco mais complexa unir todos os parceiros. Galvão, eu só tenho a agradecer a tua participação. Eu sei que você tem uma estrada muito próxima com o Dr. Viana, né? Augusto Viana. O senhor é um homem cabeça de chave aí, muito próximo dele. Eu agradeço porque nós temos muitas parcerias com o Cresce, o nosso órgão fiscalizador, né? E regulamentador. Eu também agradeço muito a reciprocidade que o João Teodoro tem dado à nossa categoria no Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Falamos ainda há pouco
sobre as cabeças de chave que seguraram muitas aberrações para evitar um avalanche de erros e essa inconstância jurídica que poderia realmente nocautear o mercado imobiliário, frente não só às locações, e pudesse transformar esse mundo pandêmico ainda mais complicado, né? Mas a gente realmente tem órgãos de classe muito poderosos que tentam realmente nos sustentar com relação a isso. É uma inteligência saudável que a gente vai ajudando para que haja solidariedade, né? Solidariedade igual parceria no mundo de hoje. Viu, Galvão? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado a todos que estiveram com a gente no Face, no Insta, estiveram com a gente no canal do YouTube, estiveram com a gente aqui através do link direto do Zoom. Nós vamos voltar com esse bate-bola. Eu quero agradecer a todos os nossos parceiros aí, os nossos diretores da rede. A rede abriu esse canal não mais como um bate-papo interno, mas um bate-papo aberto ao público, aberto aos parceiros, colaboradores. Nós estamos prontos para as parcerias, estamos prontos e dispostos para encararmos o mercado de uma forma totalmente responsável, solidária, parceira, para que juntos a gente ultrapasse e visualizemos um mercado ainda melhor. Rafael, meu querido, muito obrigado pela sua disponibilidade em nos ajudar, sempre pronto aí com a nossa logística, com a parte técnica. Fabiana, você pode dar um ar aí para despedida, agradecendo, queria agradecer você, a sua engenharia toda aí nos bastidores, se você estiver nos ouvindo, por favor. Oi, Marco, obrigada, foi ótimo, achei excelente aí as explicações, o conteúdo, muito bom mesmo, bem didático, você sabe que eu sou engenheira, não sou corretora, mas estou aí nesse ramo junto aqui com meu marido já faz uns anos. Então, eu queria agradecer mesmo e vamos continuar aí com o nosso bate-bola de informação aí para todos, né? Conteúdo de qualidade, acho que isso que é legal. Obrigada a todos aí, você, Rafael, e vamos para o próximo. Legal, Fabiana, obrigado. O doutor Galvão também é engenheiro, viu? Que ótimo. Todo mundo que quer ter um pouco mais de sucesso vem para o mercado imobiliário, né? Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Que nós tenhamos um excelente dia. Que Deus nos abençoe, nos dê saúde. Cuidem-se todos, usem máscara, evitem aglomerações. Vamos dar exemplos, né? Vamos dar exemplos para que a gente possa realmente ter um mercado bacana e que a gente um ajude o outro. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigada.